Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos orar, colocar esta aula diante da presença do nosso Pai. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, para aprendermos mais de Ti e da Tua palavra, Pai. Deus, te peço a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão para falar de Ti e da Tua palavra, Pai. Que não seja eu falar, mas eu estou falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, só venha crescer minha vida, Pai. Me reveste, Pai, com intrepidez, coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, para falar de Ti, da Tua palavra e da Tua parte, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, enche nosso coração nesta manhã, Pai, de alegria, de gozo, regozijo, felicidade, pois estamos aqui na Tua casa, aprendendo de Ti, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, que saiamos, Pai, desta aula regozijando, Pai, porque entendemos, compreendemos a Tua palavra, Pai. Que a semente que há da terra no nosso coração e venha produzir frutos necessários, Pai, a 100, a 60, a 30 por um, Pai. Queremos, Pai, repreender todo o mal que roubar a semente da terra do nosso coração, que a semente venha frutificar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença neste lugar, nesta manhã. Abençoa os irmãos que já estão aqui, abençoa aqueles que estão vindo a caminho, Pai, que possamos ter, Pai, uma manhã abençoada, Pai, na Tua casa, a Tua presença, ó Deus, aprendendo de Ti, crescendo da Sua graça, no Teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, queremos Te pedir, Pai, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lição 2, vamos falar sobre somos cristãos. Na lição desta manhã, vamos aprender a diferença do cristianismo para o judaísmo, que hoje, infelizmente, muitas igrejas estão se tornando judaizantes. E o que significa o termo judaizante? É colocar as regras, a dieta, os costumes judeu ou judaicos na vida da igreja. É fazer a igreja viver como judeu. E nós não precisamos mais viver como os judeus. Há uma diferença muito grande. Nós fazemos parte do corpo de Cristo nessa terra. Como corpo de Cristo, nós éramos gentios, fomos tirados do mundo para dentro da igreja. Deus foi lá, nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje somos corpo de Cristo. E não precisamos mais viver como o judeu vive ou como o judeu vivia. Não precisamos mais circuncidar, os homens não precisam mais circuncidar, não precisamos mais guardar o sábado, não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, não precisamos mais praticar as festas que era exclusiva para Israel, que hoje nós somos a igreja, Nós fomos tirados, como eu falei, do mundo para sermos uma nova criatura. E hoje muitas igrejas têm colocado, os costumes judaicos dentro da sua igreja, dentro da vida dos seus membros. Por exemplo, tem igrejas que adotaram as festas, os costumes judaicos. Tem igreja que coloca a arca no púlpito, como simbolismo da presença de Deus. Tem igrejas também que colocam a guarda do sábado como obrigatório. Isso é também um erro doutrinário. Então, estamos vivendo os últimos dias. Paulo falou em 1 Timóteo 4, versículo 1, que nos últimos dias muitos se apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Então, estamos vivendo os últimos dias. E glória a Deus que nós estamos aqui nessa manhã para aprendermos mais da palavra do Senhor, acerca da nossa posição. Então, não somos cristãos, não somos judeus, amém? Não somos muçulmanos, amém? Não somos católicos. Quem aqui é cristão, dê glória a Deus por Senhor, amém? Nós somos cristãos porque seguimos a Cristo, E a primeira vez que o cristão, os discípulos foram chamados de cristãos, está lá em Atos 11, 26, na igreja de Antioquia. As pessoas viram os discípulos e pareciam muito com Cristo. E era chamado cristãos porque significa pequenos cristos, Por isso que o nome
cristão, né? Apesar de estar no aumentativo, mas o original é o nome diminutivo, né? Pequenos Cristo. Então nós temos que ser parecidos com Cristo, não parecidos com os judeus. Nós apoiamos os judeus, amamos os judeus, né? Oramos por Jerusalém, oramos por Israel, né? Nós, como cristãos, amamos o povo de Deus, porque existe também uma promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus falou para Abraão que abençoaria aqueles que abençoassem Israel e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Israel, né? Então precisamos abençoar Israel para sermos também abençoados, amém? Amamos a nação de Israel, mas não precisamos viver como um judeu vive. Não precisamos colocar o quipá aqui na cabeça, não precisamos orar aqui com a manta, né? Pastor com a manta aqui, não precisamos nada disso, que isso é um costume lá da sinagoga de Israel, amém? Nós somos cristãos, cremos em Cristo, amém, irmãos? Vamos entrar, por favor, né? Tá calor aqui dentro, né? Não sei se aqui está ligado, ali, Rogerão, está ligado aqui ali? Amém. Vamos lá, vamos ler o textuário da nossa revistinha, lição 2, somos cristãos, textuário, diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, né? Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Amém? Lá abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Gálatas capítulo 2. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler esse capítulo todinho de Gálatas, né, que fala sobre nossa liberdade em Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 em diante. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, e com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não concorrer ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, e esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da circuncisão me fora confiado, e eu como a Pedro da circuncisão, pois que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e, por fim, veio afastar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de ao próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, que sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu,
Porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Então, irmãos, esse texto fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo. No capítulo 2, Paulo chega até Jerusalém, debaixo de uma revelação, de uma visão que Deus tinha dado para ele. E a Bíblia declara que quando ele chega a Jerusalém, ele encontra Tiago, Pedro e João, que eram colunas da igreja primitiva. E ali os judeus estavam obrigando aos novos convertidos, gentios, a viverem como judeus. Então a Epístola de Gálatas, o tema é a liberdade em Cristo, e Paulo escreve aos Gálatas, escreve essa epístola para corrigir esse erro doutrinário. Porque os judeus convertidos estavam obrigando aos gentios convertidos a viverem como judeus. E falando que a salvação estava na circuncisão. E se os gentios convertidos não circuncidassem as suas vidas, eles não seriam salvos, colocando a salvação na lei de Moisés. E aí por isso que Paulo escreve, dizendo que a salvação, que a justificação não é por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus. Então o contexto aqui é que os judeus estão obrigando a igreja a viver como judeus, a praticarem as obras da lei, a circuncisão. E hoje muitas igrejas confundem as obras da lei e chamam aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que vêm à igreja de legalista. Legalista é aqueles que praticam as obras da lei como instrumento de salvação. Legalista são aqueles que vivem como os judeus vivem, porque nós hoje estamos na graça. E a graça me salvou e a graça te salvou da maldição da lei. Então, quando Paulo escreve sobre obras da lei, ele está falando sobre a circuncisão. Ele não está falando que nós não podemos mais guardar a lei. Ele não está falando que nós não podemos mais orar, jejuar, ler a Bíblia, vir à igreja. Ele não está falando sobre isso. Obras da lei era a circuncisão, porque os judeus estão obrigando aos gentios convertidos a circuncidarem a sua vida. Senão, eles não seriam salvos. Então, Paulo tem que corrigir. Nós, em Cristo, estamos livres. Nós fomos chamados para a liberdade. E aqui Paulo escreve que os judeus estavam estreitando, estavam colocando limite à liberdade do povo de Deus. Então, essa nossa liberdade, claro, não posso dar a liberdade que eu tenho em Cristo, ocasião à carne. Então, o tema da epístola é a liberdade que nós temos em Cristo. Essa minha liberdade é para mim amar o meu irmão e praticar a palavra de Deus. Acompanha comigo Gálatas capítulo 5, versículo 13, até o versículo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o 15. Olha só o que diz Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados, então, à liberdade que está em Cristo. Amém? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, muitas pessoas confundem hoje a liberdade que elas têm em Cristo,
e dão ocasião à carne. Muitas pessoas falam, eu sou livre em Cristo, então eu posso fazer tudo o que eu quero. Né? Posso ir à balada, posso ir ao baile funk, posso beber, posso fumar, né? Posso ver carnaval, posso ir no carnaval, posso fazer tudo. Não, a nossa liberdade em Cristo, ela é limitada. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus, eu não sou livre para pecar. Nós não somos livres para dar ocasião à carne. Continuando, olha só. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, crente não pode ser crente pitbull, né? Crente que morde o outro, né? Paulo fala que se nós devorarmos uns aos outros, seremos destruídos. Então, a minha liberdade é amar o meu próximo. Então, quando eu amo o meu próximo, eu sou livre, né? O amor é a base da minha liberdade. O amor não pratica o mal contra o próximo. Romanos 13, versículo 8 ao versículo 10. A ninguém deveis coisa alguma, a ninguém, exceto o amor. Porque está escrito na lei, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. Versículo 10, porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, a minha liberdade é o amor. Se eu amo meu irmão, eu não adultero, eu não traio meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu não furto o meu irmão. Se eu tenho amor no coração, eu pratico a liberdade dentro dos padrões de Deus. Eu não vou usar a minha liberdade para dar ocasião à carne, para prejudicar meu irmão, para fazer mal ao meu irmão, porque eu amo o meu irmão. Acompanha comigo lá só capítulo de número 8 de 1 Coríntios, capítulo 8 de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha só que Paulo fala sobre a nossa liberdade. 1 Coríntios 8. Muitas pessoas dizem, ninguém manda na minha vida, quem sabe na minha vida sou eu, né? Olha só o que diz o texto, capítulo 8, 1 Coríntios, versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então, se eu faço algo que vai fazer meu irmão tropeçar, eu tenho que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não sou mais dono da minha vida. Paulo fala, Gálatas 20, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Então, essa liberdade que eu tenho não pode ser tropeço para meu irmão. Se eu vou fazer algo que vai trazer ofensa a alguma coisa ao meu irmão, eu tenho que deixar de fazer. Porque o amor é a base do meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. Acompanha comigo, por gentileza, Romanos 14. Romanos, capítulo 14. Vamos mexer um pouquinho na Bíblia, né? Porque é estudo. Romanos, capítulo 14. Versículo 13, né? Então, se eu amo meu irmão, eu não ofendo meu irmão. Eu não faço nada que vai ofender meu irmão. Isso é a liberdade que eu tenho em Cristo. A liberdade não é para fazer o que eu dá na minha telha. A liberdade não é para me fazer o que eu quero, né? Nas minhas redes sociais, postar o que eu quero, né? Assistir os vídeos que eu quero. A minha liberdade tem limite, né? Porque sem regras se chama libertinagem. Uma vida sem regras é libertinagem, não é liberdade, né? Continuando, Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, eu não posso fazer nada que vai causar escândalo ao meu irmão. Essa minha liberdade não pode provocar escândalo a meu irmão, escândalo a meu próximo, escândalo à igreja. Por quê? Romanos 14, 21. Olha só. Muitas pessoas dizem, não, pode tomar vinho sim. Olha só o que a Bíblia diz. Romanos 14, 21. É bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar.
ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, se eu como alguma coisa que eu vou fazer meu irmão enfraquecer, se eu bebo algo que eu vou fazer meu irmão enfraquecer, então eu evito essa coisa, para não fazer meu irmão enfraquecer na fé, para não fazer meu irmão ficar ofendido na fé, né? Então, a liberdade, irmãos, termina quando começa o direito do meu irmão. Então, a minha liberdade, a tua liberdade, está dentro de um corpo. Nós não podemos esquecer que nós somos membros um dos outros. E eu não posso fazer o que eu quero. Você não pode fazer o que você quer. Na antiga aliança, né, o pecado de um, né, ele atingia todo o corpo, atingia todo Israel. Quando Acã pega as capas, né, da Babilônia, esconde isso oculto aos olhos de Josué. Josué manda apenas lá 1.000 homens ou 2.000 homens, né, para não cansar o povo, porque era uma cidade de Ai, uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena. E aí o povo volta para Josué derrotado, porque é derrotado diante daqueles inimigos. Josué rasga as suas vestes perante a arca, e Deus fala para Josué, Josué, levanta, porque estás prostrado. O povo dissimulou, o povo pecou contra mim. E aí a Bíblia declara que quando um peca, todos são envolvidos nesse pecado. Então nós estamos inseridos dentro de um corpo. Então eu estou dentro da igreja, né? Uma unha encravada atinge todo o corpo, né? Você não consegue calçar sapato, você não consegue andar direito, uma unha encravada. Então nós estamos inseridos dentro desse corpo. Então tudo que eu faço, irmãos, não diz respeito mais a mim, não diz respeito mais a você, diz respeito ao corpo onde nós estamos inseridos, de onde nós fazemos parte. Então, essa liberdade não pode dar ocasião à carne, e nem fazer meu irmão enfraquecer, e nem fazer meu irmão tropeçar, né? Imagine, irmãos, passa o irmão da nossa igreja, vê lá, né, um exemplo, um irmão da nossa igreja no bar, bebendo, né? Tomando um golinho, né, 51, número 1, uma escola que desce redondo, e vai redondo para o inferno depois, né? Imagine, irmãos, o escândalo que não vai ser. Imagine se pegar um dos pastores lá no barzinho tomando a cerveja. Aleluia. Vou sair daquela igreja, aquela igreja ali não é de crente, não é de irmão, né? Então, irmãos, nós não podemos fazer nada que vai fazer tropeçar o nosso irmão. Amém, irmãos? Acompanha comigo 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha só o que Pedro fala, né, com sabedoria de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Fala da liberdade em Cristo. Versículo 16. 1 Pedro 2, versículo 16. Diz assim: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então, aqui, você pegar o contexto histórico da carta de Pedro, Pedro está falando que nós não podemos usar a nossa liberdade para malícia, né? E a nossa liberdade tem que ser como servo de Deus. Tratar a todos com honra, com amor e com respeito. E temer a Deus. No contexto aqui, quando Pedro escreve essa carta, né, existia uma perseguição muito grande contra o povo de Deus. Porque o imperador Nero tinha se levantado, né, em perseguição ao povo cristão. E Nero tinha colocado os cristãos, né, como tochas, como, né, lâmpadas, incendiou os cristãos e colocou ele nas ruas da cidade para iluminar a cidade, né? Colocou fogo nos irmãos, para os irmãos iluminar, né, a cidade. Ele era muito ruim, era cruel, né? E a Bíblia, a história declara que naquela ocasião ele colocou a culpa nos cristãos e prendeu Pedro e Paulo. E aqui Pedro escreve para a igreja honrar o rei. Pedro está falando para a igreja honrar o imperador, mesmo ele sendo ruim, mesmo ele sendo perverso. Pedro está falando para a igreja não usar de malícia, tratar a todos com amor,
temer a Deus e honrar o rei. No capítulo 2, mais para frente, versículo 18, olha só que ele diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. Então Pedro está escrevendo para cristão, que estava sendo perseguido pelo imperador, que era tirano, que era cruel. E ele manda, né, para o cristão ser submisso ao rei. Nós não podemos usar nossa liberdade para promover nenhum tipo de rebelião contra a autoridade, nenhum tipo de rebeldia contra a autoridade, nem contra o governo, né? Pode ser o governo ímpio, pode ser qualquer tipo de governo, né? Pode ser um governo que está desviado, pode ser um governo que está aí, né, o presidente, o governador, o que for. Nós não podemos usar a nossa liberdade para promover nenhum tipo de rebelião contra o governo. A nossa atitude é orar, é interceder pelo governo, pelas autoridades constituídas por Deus. Não podemos usar a nossa liberdade para dar pretexto à malícia, para dar ocasião à carne, mesmo estando certo, mesmo estando de acordo com a palavra de Deus, né, nosso direito. Não podemos fazer isso. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Está ruim dar glória a Deus nessa manhã? Dá glória a Deus para o Senhor nessa manhã, amém, irmãos? Amém? Abre a sua Bíblia aí, por favor, capítulo 3, para a gente poder encerrar esse assunto. Versículo 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha só que Pedro me orienta e Pedro te orienta, amém? Diz assim: quem quer amar a vida? Quem aqui ama a sua vida? Amém, irmãos? E ninguém ama a sua vida, não? Quem ama a sua vida, diga amém. Amém. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? Amém? Olha só o conselho de Pedro: freia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém, irmão? Então, se quisermos viver dias felizes, refreie a língua, não murmure, não reclame, não fale dolosamente, mas aparte-se do mal, busque a paz. Quer falar, Rogerão? Aham. Isso. Biblicamente, quer falar? 1 Timóteo. É. 1 Timóteo, capítulo 2, né? 1 Timóteo, capítulo 2. Que, na realidade, nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, né? 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo nos orienta, né, o que nós devemos fazer. Versículo de número 1 em diante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que são investidos de autoridade, né? Então, nós temos que orar, né? Ah, é. Não, mas aí existe... É verdade. Em muitas ocasiões, o povo de Deus não pegava nem espada, nem arma, né? E Deus dava vitória, só clamava, só orava, só louvava, e Deus agia, né, contra os inimigos. Então, como Paulo aqui orienta, né? Antes de tudo, pois exorto que
use a prática de súplicas, orações intercessões, perdão, ações de graças em favor de todos os homens, em favor do rei, né? Qualquer rei pode ser perverso, mau, e de todos são investidos de autoridade, senadores, deputados que fazem lei, né? Que 2 Coríntios 10:3, né? Nossa luta não é contra a carne, nossas armas não são carnais. 2 Coríntios 10:3 diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, né? O mundo. Humanos, é. Você vai usar o quê? Você vai usar o Congresso, você vai usar a marcha, você vai usar É. o comício, você vai usar a pressão humana. Mas o versículo seguinte já diz lá, olha lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossas firmas. É verdade. A intenção é boa, mas as armas não são eficazes. É. As armas não são eficazes. O posicionamento teu, político, você se posiciona. Mas as armas de combate são outras. Eu não posso entrar, vou me expor como cristão. E o cristão tem que fazer o que Deus manda. Eu sou certo em Cristo. Então, nenhum partido vai mandar na igreja, nenhuma área política vai mandar na igreja. A igreja, ela tem as suas maneiras de lutar essas lutas. Por isso que a Bíblia diz, as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais. O que é o carnal? Vai usar as armas que o mundo dá. O mundo dá o quê? Te ofendeu, tu ofende. O que é? Se bateu, tu bate. Toma lá da cá. Tudo diferente. É verdade. A igreja tem que, eu sei que não é fácil, minha vontade também está lá, politicamente, mas como cristão eu tenho que me reter. Eu não posso usar para instigar a igreja a se envolver nisso. É. E as armas, eu tenho que instigar a igreja a ir joelho e orar. Porque essas que são as armas que vão derrubar os principados, as potestades. Agora, as pessoas que não conhecem a Cristo estão usando as armas políticas, as armas jurídicas, usando aquela questão que o mundo oferece. Mas nós temos umas armas mais poderosas. Quais são as armas da igreja? A arma que Deus responde. É verdade. Agora, responde no tempo dele. Se Deus quiser que o Brasil seja governado outra vez pelo Lula ou pela Dilma, ele vai deixar, porque é ele que determina. A igreja tem que fazer o quê? O que manda, o que Deus manda. Ora, clame, suplica. Está difícil, continua orando. Daqui a pouquinho, a coisa vai mudar. É assim que É verdade. eu não sei se você me entende. Eu entendo a luta do povo brasileiro com relação a essas sandices, essas loucuras que estão acontecendo aí no judiciário, no Congresso. Agora o presidente do Congresso tinha um discurso que ele jantou com o cara, mudou o discurso. Por quê? Porque é um mundo espiritual. Se você entrar num ambiente espiritual, você vai mudar a sua maneira de adorar a Deus. Dependendo do governo de uma igreja qualquer, você vai chegar lá e toma até a tua casa, toma até o teu carro, sai lá sem carro e sem casa. O mundo espiritual que governa aquele determinado ambiente vai te levar a isso. Entende? Então, dependendo do ambiente, por isso que nós precisamos ter um ambiente de Deus, preservar isso, é muita preservação. Então, preservar isso não é fácil, não. Tem que lutar contra a tua vontade. É verdade. Negar a si mesmo, não é pode não. Amém. A fé dá você. É verdade. Não, meu pastor. Amém. Obrigado. E também nós temos exemplo na Bolívia, né? Quando entrou lá um governo complicado, a igreja todinha foi para a rua, né? Teve vídeo, as igrejas, os irmãos se prostrando, orar, se prostrando de joelho, clamando a Deus, e Deus tirou o governo, né? Deus removeu o governo da Bolívia. Isso, luta espiritualmente. Isso. Amém? Hebreus 11,
É só espiritual, é verdade. Ana Lúcia quer falar? Amém. É verdade. Amém. É verdade. É verdade. Amém. Bem, irmãos, então precisamos aí colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Vamos continuar aqui nossa revistinha. Vamos entrar na nossa introdução. Amém? Diz assim, nossa revistinha. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes, né? Como eu falei aqui no início, os judaizantes, aqueles que guardavam os costumes, né, judaicos, e estavam obrigando os gentios, a igreja, a viverem como judeu. Amém? Primeiro ponto aí, prevenindo-se contra a tendência judaizante, né? Primeiro aí, subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrados em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Amém? Então, irmãos, o concílio em Jerusalém, capítulo 15 de Atos, ele foi levantado justamente para esclarecer esta questão. Porque os judeus estavam obrigando, né, a igreja, né, convertida, os gentios convertidos, a circuncidarem. E Paulo escreve a epístola aos Gálatas para corrigir esse erro doutrinário. Como eu falei aqui no início, né, muitas igrejas hoje vivem como judaizantes, ou como o judeu. E nós precisamos mais viver como judeu, né? O judeu guarda o sábado, o judeu tem as dietas deles, né? Não come carne de porco. Nós podemos comer carne de porco, né? Aquele toicinho, aquela linguiça, né? Claro, com moderação, né? Senão o colesterol sobe. Né? Senão vai ter complicação e tomar remédio. Mas podemos comer aquela linguiça, aquele torresmo, aquele bacon, né? Aquele bacon na farofa. Então, Jesus, né? Estou colocando água na boca dos irmãos, amém? Então, todos podemos comer a carne de porco. O judeu não come até hoje carne de porco, porque é uma dieta que eles têm. O cristão não precisa mais seguir os costumes, né, judaizantes ou os costumes judaicos, porque nós agora somos igreja. Nossa liberdade em Cristo nos leva a praticar a palavra de Deus, não os costumes judaicos. Tem igreja hoje que tem arca no púlpito, né? E você vai chegar lá, vai dobrar o joelho diante da arca. É uma idolatria. Por que Deus fez sumir a arca? Para tirar a idolatria do povo. Que o povo tinha a arca como objeto de adoração. Então, até hoje, né, tem aí os caçadores da arca perdida, até hoje estão procurando a arca e não vão achar, porque a arca sumiu, Deus escondeu a arca. Está lá no santuário de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 11. Né, Deus escondeu a arca. Né? Está lá em cima no céu. Deus trouxe a arca para ele, para ninguém mais adorar a arca. Então, como é que a igreja vai colocar uma arca, um instrumento de culto da antiga aliança, dentro do culto da nova aliança? Não tem mais, né, a ver.
Então, as igrejas estão fazendo isso, estão desviadas dos propósitos de Deus, estão afastadas da doutrina. E se não tem a doutrina, não tem Deus. Se não tem a doutrina, irmãos, não tem Deus. Mas o pastor lá é uma benção, o pastor lá é muito amoroso, tem costumes judaicos, né? Colocou lá os costumes judaicos, não tem Deus, porque estão desviados da vontade de Deus. Amém? Jesus veio mudar a aliança, é uma nova aliança. São elementos da antiga aliança. Então, os elementos da antiga aliança é como quando você casou. Você tinha um monte de namorados, isso era a antiga aliança toda, tinha um monte de namorados. Então você casou, escolheu uma e casou. A partir dali, é só ela. As outras, agora é da antiga aliança, você não pode voltar lá para trás, que isso aí é uma coisa que agora Deus condena na nova. Então, você está negando o que Jesus fez. Então, quando você volta para a antiga aliança, você está dizendo assim, Jesus não mudou a aliança, não trouxe a nova aliança. Então, é negar a obra de Cristo. É isso, é importante É explicar, verdade. porque as pessoas falam, mas é só uma árvore, é só um candelabro, É verdade. é só um kipá, ou uma roupinha de sacerdote do Antigo Testamento. Não é não. Aquilo ali está dizendo o seguinte, Jesus não veio. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, eu ainda estou na antiga, a É nova verdade. para mim não existe. Ele está negando a obra de Cristo. Então é um pecado muito sério. É verdade. Tá? É isso que é importante. Falar. Ficar registrado no nosso coração. Porque parece que é o pastor Joaquim, ou é o ministério que não aceita. Não, é. Não é isso, não. É você negar a antiga aliança. É verdade. Deus aboliu a antiga aliança. Lá em Hebreus capítulo 7, Deus fala sobre isso. Caducou, né? Caducou. Então, tudo da antiga aliança caducou. Né? A guarda do sábado, a circuncisão, o sacrifício de animais. Mas as leis morais continuam, né? Não matar, não adulterar, não furtar, não de falar falso testemunho, não cobiçar. Né? Quer falar? É verdade. É, é verdade. É verdade. É costume judaico. É verdade. Eu, meu irmão, isso é muito sério. Não precisa mais, foi abolido. Se a gente for lá, vai ver como uma questão histórica, né? Estrutural, histórica Isso. e tal. E se você sair de lá, você vai ver uma coisa das costas que sai. É verdade. Eles te veem erradamente, te criticam. É verdade. Que é o costume deles, né? Há muito tempo. É verdade. E uma coisa tão séria, irmãos. Uma vez, eu era novo convertido, né? Eu entrei numa igreja aí, né? Uma igreja desviada. Né? Por isso que é importante, né? Quando o nosso pastor avisa, quando a gente avisa, porque é uma coisa séria. Eu tinha trabalhado na casa do meu pastor, né? O pastor aqui. Aí eu caí lá da escada, quebrei o pé, o dedão. Aí eu botei gesso. Ih, rapaz, aí marcaram uma vigília para a gente ir lá na Curicica. Né? Os irmãos, as irmãs tinham ouvido pela rádio, e aí entrei de gaiato no navio. Né? Vamos lá, eu não orei, não pedi consulta ao mestre, ao pastor, a Deus, ao Senhor, e entrei na van. A van até perdeu, né, o endereço, chegou lá depois das 11, estava marcado às 11, chegou lá meia-noite. Aí o sinal para mim não ir. E eu fui, entrei de gaiato, entrei na van, irmãos, quando eu desço lá, está escrito lá, a igreja. Pá! Eu falei, Senhor, me cobre com teu sangue. Aí já era. Já está no ambiente do inimigo, a seta já está lá, ó, pá! Armada. E entrei, irmãos. Aí, sentei lá no cantinho, com o pé assim, né, engessado. E aí, uma igreja, né, que tinha costumes, né, contra a palavra de Deus. E aí, está lá no meio da vigília, saiu o pastor do púlpito, veio na minha direção e toca na minha cabeça, coloca a mão na minha cabeça. Eu falei, Senhor, me guarda. Já era, irmãos. Aí já era. Colocou a mão na minha cabeça, irmãos. Quando eu voltei de lá, voltei botando sangue. Né? Botei sangue. Meu pastor pagou para mim endoscopia, fui para o médico. Irmãos,
2 meses e não tinha nada no estômago. E eu vomitava, o sangue saía. Até que no discipulado, numa sexta-feira, o pastor Joaquim chamou, fez uma volta, me chamou aqui no meio para orar por mim. Aí Deus tomou a profeta, né, na época Gabi, e falou: eis meu servo, estou te curando da seca que tu levaste lá naquele lugar onde tu foste. Então, irmãos, é mundo espiritual. Às vezes, o pastor Joaquim, a igreja, os pastores são muito radicais, querem me prender dentro da igreja. Não, é cuidado com a tua alma, é cuidado com a minha alma. Tem lugares que você e eu não podemos ir, mesmo sendo cristão, mesmo tendo a liberdade em Cristo. Você lembra que eu falei que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do meu irmão? Então, nós precisamos, irmão, ter a liberdade em Cristo, mas essa minha liberdade não pode me dar ocasião para fazer o que eu quero. Nós devemos consultar a Deus para tomar decisões, consultar a Deus, né? Se você vai receber um convite, consulta o teu pastor, consulta, né, a tua liderança, porque às vezes você não sabe o que vai acontecer lá naquela igreja. Eu não consultei, eu tinha 1 ano e pouco de convertido, né? Mas serviu de lição para mim. Né? Desde quando eu me converti, sempre converso com o meu pastor. Pastor, vou na igreja tal. Agora só vou na igreja, muitos anos, só para pregar. É difícil ir para a igreja ser convidado, assistir culto em outra igreja. Né? Nem pela internet assisto mais culto de outra igreja. Né? Só assisto o culto daqui, né? E o culto aqui, só vem o culto aqui na nossa igreja. Então, irmãos, não precisamos ficar mais, né, oveletiano, como diz a nossa pastora, né? Borboleteando, ovelha com borboleta, né? Voando por aí, procurando igrejas. O mesmo Deus que opera lá, opera aqui. O mesmo Deus que fala lá é o Deus que fala aqui comigo e fala com você. Então, precisamos, irmãos, tomar cuidado, porque isso é cuidado com a minha e com a tua alma. Quer ver? Abre lá em João, 2 João, epístola de 2 João. Muitas pessoas dizem, é muito radical. Não, irmão, é Bíblia, 2 João, versículo 7 em diante, epístola 2 João, versículo 7 em diante. Olha só o que diz o apóstolo João, irmãos. É cuidado para a minha vida e cuidado para a tua vida. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Aí, nós estamos defendendo a nossa fé, né? Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, né? Discipulado, escola bíblica, você vem, né? Você é doutrinado, nosso pastor prega, a igreja prega, está edificando a sua vida, e você vai lá numa igreja lá que não tem nada a ver com Deus, e aí? Está exposto ao mundo espiritual, né? Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele, olha só, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Olha só, o apóstolo João é duro. Não recebais em casa e nem deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Mas você não recebe em casa, mas você às vezes recebe pela internet, está recebendo na tua casa. Pastores que pregam de heresias, pastores que pregam desviado da vontade de Deus, está recebendo na tua casa. A Bíblia fala, não recebais na tua casa e nem deis as boas-vindas. Então, a minha liberdade não é para me assistir o que eu quero, a culto que eu quero, a pregação que eu quero. A minha liberdade tem limite, irmãos. Porque são pessoas desviadas da verdade. Como o nosso pastor falou aqui na segunda-feira passada, no discipulado, né, tem igrejas tradicionais que zombam. Ah, você fala aquela linguinha estranha, você fala aquela linguinha, zomba dos dons espirituais, zomba do Espírito Santo. Tem pastores que estão aí na mídia que negam a obra do Espírito Santo, não acreditam nos dons espirituais, não acreditam que seremos arrebatados antes da grande tribulação, acreditam que serão arrebatados depois da grande tribulação. Então, estão fora da doutrina. Se não tem a doutrina, não tem Deus. Pode falar bem, pode pregar bem, pode ter uma boa oratória, pode ter o que for. Se não tem doutrina, não tem Deus. O Espírito Santo não está. A igreja está lotada, pastor. Ele tem 8 milhões de seguidores no YouTube. Não tem Deus. Não tem Deus. Não tem o Espírito Santo. Não sou eu que digo, não é o pastor, não são os pastores. É a Bíblia, é o apóstolo João. Como é que se dá boas-vindas
É verdade. Dá um like, tudo. Pode, Está concordando. É verdade. Não curta também pregadores, heresias, doutrinas estranhas. Não curta, não compartilhe, não comente, né? Não deixe entrar na tua casa. Não assista, não coloque diante dos seus olhos, que isso é cuidado para a tua alma, é cuidado para a tua salvação. É verdade. Eu tenho visto, tenho lido muita palavra, e a verdade, a palavra nos converte, sabe? A palavra nos converte. Que a gente vem aqui, a gente ouve o pastor ensinando, eu aproveito o culto de domingo como um ensino para a minha vida, Amém. sabe? Porque a gente tem que, quando fala preservação da palavra, eu tenho pedido a Deus para essa palavra, como diz a Bíblia, né? Para ela ficar na minha mente e no meu coração. Eu não sei o dia de amanhã. É verdade. Eu não sei onde eu vou estar o dia de amanhã, se eu vou estar com a palavra na mão. Mas eu preciso da palavra dentro de mim. É verdade. E eu tenho visto assim que tenho sido convertida mesmo dentro de casa. Já fiz centro, já estudei isso, já estudei aquilo, fiz outros discipulados com o pastor Joaquim, sabe? Mas isso tem sido muito vivo dentro de mim. Amém. Glória a Deus. Porque é a gente buscar verdadeiramente como a gente tem aprendido aqui. Não adianta sair daqui hoje achando que já aprendeu tudo. É verdade. Senão vai dar vacilo mesmo. Eu tenho visto que para a gente se desviar, ó, é no estalar de dedos. É vendo essas coisinhas, é dando like em determinadas coisas. E ó, estalou o dedo, tá fora. É verdade. Tá fora da eternidade. Sabe? É verdade. Isso assim, é o que eu tenho vivido hoje. É, Tenho preservação. buscado aprender mais, Amém. sabe? É um progresso. Estamos no caminho do céu. Vamos aprender até chegar ao céu. É verdade. Quer ver? Vamos lá em 1 Timóteo. Nós estamos mexendo um pouquinho na Bíblia, né? Jesus. A hora aqui passa diferente da hora daí. A hora aqui em cima voa, Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha só que Paulo escreve para Timóteo, né? Serve para mim e para você. 1 Timóteo, capítulo 4. Não como Deus deu para o nosso pastor. 1 Timóteo 4,16. É o ano da preservação da palavra. 1 Timóteo 4,16. Tende cuidar de ti mesmo e da doutrina. Olha, tem que cuidar de ti e da doutrina, da palavra. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que a irmã Ana Cristina falou, a diaconisa Ana Cristina falou. Temos que cuidar de nós e da palavra, né? Cuidar em ler a Bíblia em casa, cuidar em orar em casa, cuidar em vigiar no que a gente assiste em casa, né? Cuidar da nossa família, cuidar da palavra, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, fazendo assim, salvará tanto a nós, né, como aos nossos ouvintes. Quando a gente pregar, vamos estar cientes que Deus vai falar, amém, estou contigo, vou salvar os teus ouvintes. A igreja vai estar salva. Então, a salvação, irmãos, ela é, né, estado, mas ela pode se perder. Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. É presente. Nós temos hoje a vida eterna, mas temos que continuar nesse caminho. Se desviar do caminho, se sair da doutrina, perde a condição de salvo. Amém, irmãos? Então precisamos permanecer na palavra de Deus todo dia, que a conversão é diária, irmãos, né? Essa semana, né, foi aniversário da minha mãe. Aí nós fizemos um almoço para minha mãe, aí ajudei a Aline e fiz a faxina em casa, arrumei a casa todinha, né? Passei lustramóvel, passei pano, né? Lavei o banheiro, recebi minha mãe, né? Como a gente vai receber a mamãe, né? Tem que fazer uma coisa bonita para a mamãe. Aí, irmão, já terça-feira vim para a igreja, quarta, quinta, chegou sexta, a casa já estava suja de novo. Tive que limpar sexta-feira de novo a casa. Né? Então, irmãos, se a gente não estudar, se a gente não cuidar da nossa salvação, não é um dia só não que você ora, um dia só que você lê a Bíblia, não. É todo dia. A salvação, ela é contínua.
Todo dia nós temos que manter-se salvo. Todo dia nós temos que se manter na posição. Não é só um dia, eu vou na igreja hoje, estou bem com Deus. Dei o dízimo, estou bem com Deus. Ceei, estou bem com Deus. Não. A salvação, ela é todo dia, como a diaconisa falou, né, Ana Cristina? Tem que ser todo dia, você tem que manter aos pés do Senhor, né, orando, lendo a Bíblia, se mantendo santo, se separando do mundo, se separando das coisas erradas, cuidando da palavra e cuidando de ti mesmo, né? Tem que cuidar da saúde, né? Estou cuidando da minha saúde aí, né? Estou perdendo a gordura, não a unção, tá? Estou perdendo a gordura, não a unção. Amém, irmãos? Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar, né? Você tem que caminhar, se for possível, comer menos, reduzir a quantidade de comida. Comia assim um pratão, irmão. Estava subindo um monte, né? Eu vi ali do outro lado, né? Quase não conseguia ver ali do outro lado. Acabava de almoçar, comia um pacote de biscoitos recheado. Traquinas e piraquê como sobremesa. Irmãos, era a minha sobremesa, eu estava inchado. Cortei isso, cortei açúcar, cortei tudo, irmãos. Comecei a afinar. Já perdi 16 quilos, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, bonito para o Senhor. Amém? Aí, cuida de ti e da doutrina. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para a revistinha. Jesus, quase 10 horas. Vamos lá. Objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente que a sua subida a Jerusalém era obediência a uma ordem divina. Ponto 3, Tito a circuncisão. Barnabé era judeu, e o seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, versículo 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Amém? Então, irmãos, a circuncisão foi uma aliança que Deus deu a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 17, né? Deus fala para Abraão que a criança, tanto nascida na casa dele, como nascida como escravo, aos 8 dias tinha que ser circuncidada, né? Lá em Levítico capítulo 12, versículo 3, fala que ela na carne do prepúcio, né? Na genitália masculina. Então, a aliança de Deus, na antiga aliança, com o homem, era na carne. Na nova aliança, o que simboliza a circuncisão? A circuncisão simboliza o meu espírito, o teu espírito, que aceitaram Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é circuncidado. Abre Romanos, capítulo de número 2. Então, nós não precisamos mais praticar a circuncisão. Não sei, caso, né, a criança que tem que fazer a cirurgia, né, de fimose, que é uma coisa de, né, de saúde. Né? Romanos, capítulo 2, versículo 19. Romanos, capítulo 2, versículo 19 em diante. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, dos que encontram em trevas. Está falando dos judeus, tá? Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Pula para o versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua incircuncisão já se tornou incircuncisão.
Deus não queria a circuncisão da carne, né? Tanto é que lá em Jeremias 4, versículo 1 em diante, Deus manda o povo circuncidar o seu coração. Então Deus queria a obediência, Deus nunca quis sacrifício. Tanto é que ele fala lá em Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus nunca quis o ritual, Deus quis sempre a obediência do povo. Só que o povo sempre quer o sacrifício em vez da obediência, né? Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Que Paulo está falando? Nós, que éramos gentios, nos convertemos, incircuncisos perante os judeus, mas obedecemos a palavra, cremos em Jesus, se tornamos para Deus circuncisos. Amém? Porque nós acreditamos em Jesus. E os judeus, que eram circuncidados, que tinham aliança na carne com Deus, rejeitaram Jesus. Diante de Deus se tornaram incircuncisos. Incircuncisos de coração, porque não creram na aliança de Deus com o homem através de Jesus. Versículo 27. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Não adianta os judeus guardarem a lei hoje, serem circuncidados, mas não creem em Jesus. Eles são transgressores, porque todo aquele que não crê em Jesus é pecador. A Bíblia fala. O Espírito Santo virá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não crê em mim. Então, o maior pecado da raça humana é não crer em Jesus. Então, os judeus, eles são propriedade de Deus, é o povo de Deus na terra, mas estão debaixo de transgressão, por não crer em Jesus. E nós, que somos incircuncisos, aos judeus, somos circuncidados no nosso espírito, porque cremos em Jesus. Versículo 28, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porque judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão é o que é o do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, as igrejas hoje estão aí, judaizantes, elas são incircuncisas, porque deixaram de obedecer a lei, o mandamento de Deus, o Novo Testamento. Então, não precisamos mais de nenhum ritual, de nenhum sacrifício para sermos separados, escolhidos, salvos por Deus. Porque hoje somente a fé em Jesus e a obediência nos garante a entrada no reino de Deus. Amém? Todos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Vamos voltar para a nossa revistinha. Tópico 2. A tendência judaizante no início da igreja. Vamos falar agora sobre judaísmo nas igrejas, tá? 1. O espanto do apóstolo. Naquela época já existia. Então, logo, Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou Paulo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Como a diaconisa falou, né, Ana Cristina? O desvio, você nem sente. É assim, né? Você deixa de vir à igreja 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Daqui a pouquinho, né, está vendo coisas que você não via antes, daqui a pouco está fazendo coisas que você não fazia antes. Então, irmãos, não perca a sua condição. Amém? Paulo fala, todavia, andemos por aquilo que já alcançamos. Se você alcançou, venha à igreja, né? Determinados cultos, venha. Se você alcançou orar todo dia, ande. Se você alcançou jejuar todo dia, ande. Se você alcançou ler a Bíblia todo dia, ande por aquilo que você já alcançou. Não retroceda. Né? Continuando. Verbo grego metatitesh, ou rabachurabacantaramanaia, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, né? Tem hoje muita pessoa virando a casaca aí de time, mas não vira a casaca não, em nome de Jesus. Continuando, olha só, irmãos, Paulo continua falando que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército
ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Olha só, irmãos, que rapidez que eles abandonaram a fé. Por isso que Paulo, vamos lá em Gálatas capítulo 1, rapidamente. Irmão, Paulo fala uma coisa muito forte, irmãos. Ele se coloca e coloca também qualquer outro que venha pregar outro evangelho como anátema. É uma coisa muito forte. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa. Por isso que Paulo ficou espantado. Ele acabou de sair de Gálatas e a igreja tinha se desviado, né, para outro evangelho. Que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Qual era o evangelho que tinha passado? Circuncisão. Eles saíram da graça, começaram a circuncidar, que os judeus estavam pregando, olha, se você não circuncidar, vocês não serão salvos. Largaram a graça, largaram Jesus. Então, toda a igreja aqui, como o pastor aqui falou, larga a graça, larga o Novo Testamento, larga Jesus, para colocar os costumes judaicos dentro da igreja, está abandonando, passando para outro evangelho. Isso é uma coisa muito séria. Versículo de número 8, olha só o que Paulo fala. Mas ainda que nós, aí se coloca, ou mesmo o anjo vindo do céu, que vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho, prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, irmãos, é muito duro que eu vou falar uma coisa agora, mas uma verdade. A igreja que está pregando outro evangelho está levando os seus membros para a maldição. Não sou eu que digo, é Paulo. Ainda que ele ou outra pessoa pregue outro evangelho diferente do que vocês têm recebido, seja anátema. Então, irmãos, eu sei que a aula está muito pesada, né? Mas eu tenho que falar a verdade, irmãos. O evangelho é isso. É preservação da sua alma, preservação da minha alma. Então, se a gente ouve um evangelho diferente, temos o risco de ficar debaixo de maldição. É isso que Paulo está falando. Não passe do evangelho que você aprendeu para outro evangelho, para que o mal não te alcance, para que o mal não nos visite. É Paulo que está orientando, irmãos. É uma coisa muito séria também. Então, isso ensina, irmãos. Você não vai aprender isso em outro lugar. Você vai aprender aqui, na escola bíblica, na igreja, onde Deus te colocou. Se nós quisermos ser salvos, temos que preservar, é o ano da preservação, preservar a palavra de Deus em nós. Amém, irmãos? Voltando aqui para a nossa revistinha. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizon, viver como judeu, adotar costumes, ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos como no capítulo anterior de Gálatas 1:7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém. A igreja mãe, na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, estavam colocando um peso muito grande sobre aquela igreja. Eles tinham que circuncidar para serem salvos, que Jesus não era mais suficiente. Então, irmãos, as pessoas hoje, que usam também costumes, também é um outro evangelho. Nossa igreja aqui não tem costume. Nós temos o Espírito Santo, como nosso pastor fala, nossa pastora fala, você vai se vestir, vai vir para a igreja, você vai diante do espelho e fala, Espírito Santo, estou bem para ir para a tua casa.
O Espírito Santo vai te orientar. Não, tira essa roupa, coloca outra roupa. Ele vai falar com você, né? Nós não temos costumes, né? Mas nós temos a santidade. Porque o interior santifica o exterior. Né? Nós não temos que costume, né? Podemos jogar bola, podemos, né, passear, podemos ir à praia, podemos, né? Tudo com ordem e decência. Né? Podemos assistir futebol, podemos assistir filme, claro, novela cristã, né? De acordo com a palavra de Deus. Não temos costumes. A mulher pode usar calça comprida, né? Não tem aqui nenhum diácono nem medir na tua saia. Né? Não pode entrar na igreja porque você não está de saia. Não tem nada disso aqui, claro. Para subir no púlpito tem um costume. Você não pode subir no púlpito de calça comprida. Tem que ser, né, de saia e nem mostrando, né, o seu corpo, porque você aqui é a vitrine. Não, o povo aqui embaixo vai ficar ligado na irmã e não ligado em Deus, não é verdade? Vai tirar o foco de Jesus, vai colocar o foco da irmã. Então tem que ser com ordem e decência. Amém? Nós não temos costumes. Uma vez, eu já contei esse testemunho, né? Eu vou falar de novo. Uma vez nós subimos um monte, nós tínhamos o costume de subir no monte aqui, né? O Monte da Panela, ali no Anil. E nós subimos lá, tínhamos um momento de oração, que a gente tirava o tempo de oração, tínhamos experiência com Deus. E lá tinha um grupo, né, uma igreja, que não vou falar o nome, né, mas uma igreja radical, tradicional. Estávamos todos no monte, num calor tremendo de terno e gravata. Né? E tinha um irmão, que foi aqui da nossa igreja, o irmão Joey, estava de calça, até que até o chinelo, camiseta, né, e pochete, ele usava pochete. Eu estava de tênis, calça e blusa, né, manga curta. E estava mais 2 jovens com a gente. Aí veio lá, o irmão lá, né, fogo puro, entre aspas, terno e gravata, tudo, né, gomadinho, tudo bonitinho. Veio na nossa direção e falou assim: irmãos, Deus quer um conserto com vocês. Vocês têm que consertar as vestimentas de vocês. Aí o irmão de Oi botou a mão no ombro dele assim: meu irmão, Deus mandou falar para você, pare de fazer aquilo que você faz lá no banheiro. Irmãos, não vou falar o que ele fazia no banheiro, os irmãos sabem, né? Caiu de joelho, prostrado, chorando. E falou: por favor, não fala para ninguém. Adianta, irmãos, se torna um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro está podre. Então, nós não temos costumes. Né? Costume vem de dentro para fora. Se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, ele vai santificar as minhas vestes, vai santificar a minha vida e vai santificar a tua vida. É ele que é o santificador. Amém? O Espírito Santo que vai doutrinar a minha vida e a tua vida. Agora, as igrejas colocam... Paulo fala que isso não tem valor nenhum contra a sexualidade, não tem valor nenhum contra o pecado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode manusear aqui, não pode tocar naquilo outro. Claro, nós temos que ter regras. Né? Como nós falamos, a liberdade não dá ocasião para a carne. Nossa liberdade está em Cristo. Amém? Para obedecer a palavra e praticar o que Deus manda a gente praticar. Mas fora isso, dentro da palavra de Deus, nós podemos ter e usufruir a nossa liberdade em Cristo. Amém, irmãos? Continuando aqui. Todos estão entendendo até aqui? O clima tenso, né, da reunião. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Vamos lá em 2 Pedro, irmãos. Infelizmente, nós temos que tomar cuidado, porque Pedro fala uma coisa muito interessante. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Olha só o que Pedro fala. 2 Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, no meio que surge, irmãos.
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, irmãos, como surgiram falsos profetas no meio do povo, e assim no nosso meio tem que tomar cuidado. Surgirão falsos mestres. Então, devemos tomar cuidado com a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Hoje em dia está complicado. Nós falamos aqui e vamos repetir, né? Hoje em dia, irmãos, você liga a televisão, você vai assistir alguma coisa, está complicado. Uma pregação, você não sabe a origem, não sabe a vida daquele pregador ou daquele cantor, porque hoje em dia, irmãos, para você chamar aqui um pregador de ponta que está aí na mídia, eles estão cobrando 40 mil reais para pregar nas igrejas. 40 mil, em uma noite só de pregação. Não é mais 10 mil, não. Antigamente era 10 mil. Agora é 40 mil. Né? Posso falar porque está aí na internet. Os cantores famosos estão cobrando, em média, de 100 a 180 mil para show. Eles estão milionários, estão ricos, irmãos. É show, é show. Para você trazer aqui uma cantora famosa, né, 100 a 180 mil. Aí vão dar desculpa, tem banda, tem, né, música, tem que pagar música, pagar aquilo, pagar aquilo. Mas a Bíblia declara que nós, claro, devemos honrar nos missionários de Deus. Né? A Bíblia declara que devemos honrar aqueles que são, né, do Senhor. Mas é aquilo que a igreja pode dar, não é aquilo que o irmão cobra, não é aquilo que o pastor, o pregador cobra, é aquilo que a igreja pode dar, é oferta. A Bíblia fala sobre oferta, não fala sobre, né, o pregador ou o cantor estipular, da tua igreja você me dá tanto. Aí virou comércio. E muitos estão seguindo as suas práticas libertinas. Por quê? Cantam bem, as músicas fazem sucesso, as pregações fazem sucesso, tem milhões e milhões de seguidores no YouTube, milhões e milhões de seguidores no Instagram, e aí as pessoas, né, não examinam a árvore para ver que fruto que estão dando. Né? É verdade. Então, hoje em dia, tem muitos que estão chamados ministérios independentes, sujeitos a ninguém, e saem por aí fazendo uma lenha tremenda, É verdade. por conta própria. E aqui Outra está própria. exatamente Falando sobre isso. É verdade. saíram de Jerusalém, quer dizer, os apóstolos não sabiam, Não sabia. não tiveram conhecimento, o cara sai Abrindo igreja. fazendo uma lenha pelas igrejas. É verdade. É complicado. A gente fechou, né? E tivemos dificuldades. É verdade. Sei lá, uns 8 ou 10 anos atrás, nós fechamos. Todos os desenvolvimentos da igreja são através dos nossos membros. É verdade. Então, quem vai pregar é um irmão, quem vai pregar outro irmão. Então, a gente tem utilizado, né, a membresia da igreja. Os da casa. E é o da prata da casa. É verdade. Vou brincar aqui. Como diz lá no futebol, um moleque de xerém. Amém. Amém. Irmão do ministério. É verdade. É segurança, né? Não estranha, meu irmão. Ah, muito tempo que não veio pregador de fora, muito tempo que não veio cantor de fora. É segurança para a minha vida e para a tua vida. Vem de fora, vem cobrando. Vem cobrando muito. Você vê quanto clube que não usa a prata da casa, É verdade. eles são saqueados praticamente. Né? Tem que pagar uma fortuna para um jogador de fora. É verdade. Às vezes o cara não faz nada. É, Eles vêm para poder desagregar. é verdade. É, tomar cuidado, amém, irmãos? Então, tá, uma vez, isso foi em 2012, nós tínhamos um congresso jovem aqui, eu fui pesquisar, né, o valor, na época, em 2012, né, a gente não tinha condições de uma banda para trazer aqui na igreja, para um congresso jovem. Na época, cobrou R$ 2.000, né, e mais CD, na época, né, DVD, mais material de venda, né?
E aí a gente desistiu de trazer. Quer dizer, então eles cobram para vir tocar, para vir cantar, irmãos. Estão vivendo dias onde a igreja... Ontem estava assistindo um vídeo, irmãos, isso está aí na internet, está rodando na internet, numa igreja, numa reunião. E, glória a Deus, nós tivemos aqui reunião de diaconato, né? Não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Glória a Deus. E a reunião aí de uma determinada igreja, eu posso falar que está aí na mídia, né? Todo mundo está vendo aí, numa igreja aí, muito famosa, muito grande. Né? O pastor, né? O líder da igreja, estava convocando o superintendente porque estava tendo roubo. Isso está na mídia, irmãos. Está aí na mídia toda, na rede social toda. Roubaram 13 milhões de reais. Um outro roubou 4 milhões. Rapaz, olha o escândalo que está tendo isso para o mundo. Né? Como é que as pessoas vão estar para a igreja diante de um escândalo desse? Né? E uma igreja é grande, uma igreja no Brasil muito grande. E ele está discutindo com as pessoas ao vivo lá, e foi gravado e depois foi colocado na internet. Então, a gente está vivendo dias difíceis, irmãos. Dias que a gente precisa ficar onde Deus nos plantou. Ai daquele que vem escândalo. É verdade. Está complicado, irmãos. Então, se Deus te colocou aqui, dê glória a Deus pela vida do teu pastor, do nosso pastor, pela tua pastora, nossa pastora, pela vida, né, que Deus tem colocado aqui. Então, dê glória a Deus, amém, irmãos? Não procure outro lugar, a não ser que Deus mande você sair. Se Deus mandar você sair, é uma outra coisa. Mas, se Deus não falou com você, né, fica onde Deus te plantou, porque é segurança para a tua alma. Amém, irmãos? Vamos lá, ponto 3, Jesus. A tendência judaizante hoje. O mesmo evangelho. O evangelho é um só. Não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado, respectivamente, de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus. Né? Quer dizer, Paulo foi enviado para os gentios e Pedro para os judeus. Mas é o mesmo evangelho. Pedro pegou para os judeus Jesus, Paulo pegou para os gentios Jesus. Né? E aí tem uma igreja, aí, um movimento chamado Crescendo em Graça, né? Crescendo em Graça, que foi até aquele, não sei o que, Miranda, que morreu. Ele pegou essa parte desse evangelho aqui, dessa parte dessa epístola, e falou que só serviu o que Paulo pregava, porque Paulo era o apóstolo dos gentios, não servia o que Pedro pregava, o que Tiago pregava, porque era um legalista, eles guardavam uma lei. Fizeram uma lambança, né? Por isso que muitas igrejas, aí, algumas igrejas Crescendo em Graça, só guardam o que Paulo escreveu, só vale o que Paulo escreve. E Paulo fala que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Bem, irmãos, continuando aqui, diz assim, ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com judeus, mas a mensagem é a mesma. Era Cristo que estava sendo pregado. Amém? Ponto 2. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Então, os judeus convertidos estão obrigando os gentios a circuncidarem para serem salvos. Se não circuncidarem, não seriam salvos. Né? Então, colocavam um peso muito grande sobre a igreja na época. Era, de fato, outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Amém, irmãos? Então, a lei moral serve. A lei como salvação não serve. Amém? Jesus é a nossa salvação. Ponto 3. Vamos ver agora o que é uma igreja judaizante. Amém? Práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado. Então, uma igreja que guarda o sábado é judaizante. Tá? Está desviada da vontade de Deus.
A observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, que são as dietas que eram para os judeus. A igreja, como eu falei aqui no início, não precisa mais guardar as dietas judaicas, tá bom? Podemos comer de tudo. Continuando. Liturgia da sinagoga, o uso do shofar, né? Se você entrar numa igreja e tem shofar, fuja, que é judaizante. Shofar, né? Aquela buzina. Trombeta, geralmente feito de chifre de carneiro. Uso de talite, ou manto, ou chalé usado para oração. Chale usado para oração. Quando você vê uma igreja que tem um pastor com aquele chalé, aquele kippá, ela é judaizante. Então, foge, que está desviada da verdade. Continuando, e o uso do kippá, né, que é aquele chapeuzinho. O solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Vamos lá? Também as festas judaicas também, entendeu? Então, não precisamos mais festa do tabernáculo, festa da primícia, festa da Páscoa, né? Não precisamos mais guardar as festas judaicas. Então, se tem uma igreja que está guardando as festas, é judaizante. Então, foge, está desviada da vontade de Deus. Bem, irmãos? Continuando aí, os judeus. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circunciso, fique circuncidado. Então, o judeu que se converte, ele pode, né, a Bíblia dá condição, legalidade para ele guardar as tradições judaicas, mas ele crê em Jesus. Ele pode, mas nós não precisamos mais guardar as tradições do judaísmo. Amém? Continuando, diz assim, ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. B, os não-judeus, no caso nós. Da mesma forma, é alguém chamado, estando incircunciso ou incircuncidado, não se circuncide. Continuando, ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém, irmãos? Então, nós, incircuncisos ou incircuncidados, fomos chamados. Não precisamos mais praticar circuncisão. Temos agora fé em Cristo. Amém? A nova natureza. E a conclusão, para a gente encerrar, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária, do seu povo, e dos judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Vai romper, né? Quando Jesus fala essa parábola, que não se pode colocar pano velho, né, pano novo e remendo velho, é porque vai romper, vai estragar. Amém, irmãos? Não precisamos usar mais nenhum costume judaico para nossa salvação ou para termos relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais. Nesta manhã, vou convidar nosso pastor querido. Amém? Em nome de Jesus.